Ainda está piscando aqui? Tá. Tá verde, né? Então tá bom. Vamos ver um outro exemplo. Copinha aí. E dessa vez eu vou fazer direto, tá? Eu vou fazer direto, ó. Eu vou colocar aqui um modo de proceder geral, mas que implicitamente vai estar usando esta proposição. Como é que você faz? Como é que você faz agora? Tá? Isso aqui foi para explicar que eu estou, de novo, de repente, para explicar que eu estou usando essa proposição. Recomeçou? Aqui. Posso apagar? Posso? Está vivo. Ó, limite, qual o limite? Com x tendendo a 2 de x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x ao quadrado menos 2x. Qual é o limite do numerador? Zero. O numerador tem limite zero. E o denominador? Também tem limite zero. Então vamos colocar aqui. Então, tens. Só para limite de uma função polinomial no ponto é o valor da função polinomial nesse ponto. É zero. E o limite de x2 menos 2x com x tendendo a 2, esse limite também é zero. Portanto, eu não posso usar a propriedade operatória que dá o limite do quociente. O que é que vai me ajudar esta proposição aqui? Mas eu já vou fazer de uma forma mais direta, tá? Qual é o modo de proceder? Então não é por propriedade operatória. Outra coisa. Esse limite aqui, assim como o anterior, ele faz parte de uma classe de limites denominado de indeterminação 0 sobre 0. Olha aqui, ó. 0 sobre 0 designa uma classe de limites. Limites de quociente de duas funções, limite de f de x sobre g de x com x tendendo a p, onde o limite do denominador é 0 e o limite do denominador também é 0. Eu não estou aqui definindo o que é 0 sobre 0. Eu não estou tentando fazer a conta 0 dividido por 0, não é isso. 0 sobre 0 designa uma classe de limites, que em princípio se coloca na seguinte configuração. É o limite de f de x sobre g de x com x tendendo a p, onde o limite de f de x com x tendendo a p é 0 e o limite de g de x com x tendendo a p é 0. Uma coisa é isso, outra coisa é o possível valor de cada um desses limites. Tá? Veja bem, nesse caso aqui, ó,
Não saia por aí dizendo que 27 é 0 dividido por 0. Não tem nada disso aqui. 27 é o valor desse limite. Isso é uma coisa. A outra coisa, esse limite é uma indeterminação da forma 0 sobre 0. Quando você olha para isso aqui é uma indeterminação. Que determinação? 0 sobre 0. Ou seja, olhando para cá, você não é capaz de concluir nada, porque 0 sobre 0 não está definido. Quem vai dar o valor desta operação, desse limite, quem vai dar o valor deste limite, não é uma operação aritmética. É o quê? É esta proposição. É este teorema que vai dar o valor desse limite. Que no caso aqui, qual foi que deu? 27. 27 não é o resultado de 0 dividido por 0. Por favor, 0 sobre 0 não está definido. Nem diga que é indeterminação no contexto de operação aritmética. Não, 0 sobre 0 designa, quando eu estou no contexto de limite, 0 sobre 0 é uma indeterminação. Por quê? Porque ela designa uma coleção de limites. Limites da forma limite com x tendendo a p de f de x sobre g de x. O do limite do numerador é 0 e o limite do denominador também é 0. Entenderam o que eu estou dizendo? Então voltemos para cá. Então como é que eu procedo? Direto. Você sabe que dando para fatorar, se fatora. O caminho é a fatoração. Por esse caso particular, que diz muito sobre o caso geral. Então aqui, ó, como é que eu faço? Então, limite com x tendendo a 2 de quem? De x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x ao quadrado menos 2x. Olha, o limite do numerador é 0, porque o limite do numerador, como é o limite de uma função polinomial, é o valor da função polinomial no ponto. Ou seja, o limite do numerador com x tendendo a 2 é o valor da função polinomial em 2. Portanto, a função tem uma raiz real, que é 2. Você sabe aqui, né? E aí dá para fatorar. Então isso aqui vai ser o limite. Você vai fatorar. É o limite com x tendendo a 2 de quem? Quais são as duas raízes? X menos 2, muito bem. X menos 2 vezes x menos 3. A mesma coisa aqui, 2 é raiz. Dá para fatorar? Porque como é que eu fatoro isso aqui? Coloco o x em evidência. X vezes x menos 2. Só que o x está tendendo a 2. O x não é 2. O x é diferente de 2. Porque, mais uma vez, no cálculo do limite de f de x com x tendendo a p, só interessa os valores f de x para x numa vizinhança aberta e estrita de p, para x próximo de p, mas não igual. O p, claro que o p é relevante no cálculo do limite de f de x com x tendendo a p. O que não é relevante, o que não interessa é o valor f de p. P nem precisa estar no domínio da função para eu calcular o limite de f de x com x tendendo a p. Como é o caso aqui, ó. Eu consigo calcular o limite e o 3 não está no domínio da função aqui. Estamos entendidos? Então veja. Aí como é que eu faço aqui então? Então eu posso simplificar. Ó. E simplificando, isso é o quê? Isso é igual ao limite com x tendendo a 2 de quem, hein? De x menos 3 sobre x.
E agora, esse limite não é uma indeterminação 0 sobre 0. A expressão, como expressão, não é uma indeterminação 0 sobre 0. E dá para usar a propriedade operatória do limite. Por quê? Qual é o limite do numerador? Menos 1. Qual é o limite do denominador? Portanto, o limite dá quanto? Menos 1/2. Tá? Observe. Essa passagem, a segunda igualdade, ela é verdadeira por causa desta proposição. Por quê? Porque observe o seguinte, não deixem de observar. O que eu tenho é a seguinte coisa: x ao quadrado menos 5x mais 6 dividido por x ao quadrado menos 2x, isso é igual a x menos 3 sobre x, qualquer que seja x diferente de 2 e x diferente de 0. Isso aqui é a minha função f de x. Isso aqui é a minha função f. É a minha função f aplicada em x. Quem é o domínio da função f? Os reais menos o 0 e o 2. O domínio da f é o conjunto dos números reais menos o 0 e o 2. Isso aqui é a minha função g aplicada em x. Quem é o domínio da g? Nos reais menos o 0. Mas são funções distintas. Por que são funções distintas? Porque os domínios são diferentes. Acontece que as duas coincidem em uma certa vizinhança aberta e estrita de 2 de raio delta, que é essa vizinhança aqui. Você tem o 2, você tem, por exemplo, o 0 e você tem o 4. Nessa vizinhança aqui, por exemplo, podia ser outra, mas nessa vizinhança aqui, as duas funções coincidem, só que a g tem limite. Qual é o limite de g de x com x tendendo a 2? Está aqui, ó. É menos 1/2. Então a f também vai ser limite. Ou seja, essa igualdade aqui, ela é possível por causa desta proposição. Ela é possível porque a função, porque isso aqui é a mesma f, ó. Isso aqui é o f de x. Isso aqui é o f de x, continua sendo o f de x, não mudou nada, mas quando eu olho para cá, isso aqui quem é? Não é f de x, é o quê? G de x, que é igual a f de x para todo x diferente de 0 e diferente de 2. Portanto, as duas funções coincidem nessa vizinhança aberta e estrita de 2 de raio 2. Como a g tem limite, a f também tem, os dois limites são iguais. Eis o porquê dessa igualdade. Quando eu jogo essa igualdade, quando eu tasco essa igualdade e passo para cá, eu estou usando esta proposição. Diga. O quê? De quem? Do f de x? Do g de x? Não, não tem. Tá? Porque quando o x tende a 0, observe, é um outro caso, é o chamado limite infinito, que eu vou abordar mais para frente. Limite infinito. Quanto tempo aí? Tá, ainda dá mais um pouco.
A demonstração é por epsilon e delta. E em algum momento isso é verdade, porque você vai substituir, você vai usar o fato que as duas coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto. Tá? O caso, a pergunta que o colega está colocando é a seguinte: é o limite de x menos 3 sobre x quando x tende a zero. Tá? Esse limite não existe, ele não é um número real, de fato ele não existe nem como infinito. Porque observe o seguinte: o que é que acontece com o numerador quando x tende a zero? O numerador tende a menos 3, e tende mesmo, né? Tende a menos 3, nunca é menos 3, tende a menos 3. E o denominador tende a zero. Então o que é que você acha que está acontecendo com essa divisão? Ela vai, determinada não, ela explode. Ela explode, que ela fica tão grande quanto você queira. Bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de zero. Grande positivamente se você escolher o x suficientemente próximo de zero pela esquerda. Porque o numerador vai para menos 3, o denominador vai para zero por valores negativos. Essa expressão fica tão grande quanto você queira. Mas isso é uma outra história. O limite não existe, porque se você pegar x tendendo a 3 por valores maiores, x tendendo a 0 por valores maiores do que 0, por valores positivos, ela não cresce, ela não explode positivamente, ela explode negativamente. Mas nós vamos ver isso, tá? Por enquanto vamos ficar nos limites reais. Entendido? Outro exemplo. Então, olha, observe, olhando para cá, isso aqui é uma indeterminação. É uma indeterminação, o que isso quer dizer? Que esse limite faz parte de uma classe de limites, onde no princípio o numerador tem limite zero e o denominador tem limite zero. Por isso é que se chama indeterminação zero sobre zero. Indeterminação não é o que eu estou tentando fazer uma operação aritmética, não, é no contexto de limite. Isso designa uma classe de limites enorme, limite de quocientes, onde o numerador tem limite zero e o denominador tem limite zero, porque o resultado pode ser qualquer coisa. Por isso se chama indeterminação. No princípio você não consegue decidir o valor do limite. Quem vai decidir o valor do limite? Entre outras coisas, esta proposição. O limite aqui é uma indeterminação 0 sobre 0. Quanto foi que deu o valor do limite? Quanto foi? Menos 1/2. No anterior, era uma indeterminação 0 sobre 0. Qual foi o valor do limite? 27. Mas não diga que 0 sobre 0 é 27, muito menos que 0 sobre 0, porque isso aqui não é operação aritmética, 0 dividido por 0, é cálculo de limite. Não é operação aritmética que eu estou fazendo. De fato, o limite é a quinta operação que existe. Existe adição, subtração, multiplicação, divisão e o que? Limite. Foi o limite que originou o cálculo e a análise e resolveu um bocado de problema, que não se resolvia só com as 4 operações aritméticas. Aí vem uma quinta operação, que é o cálculo de limite. O cálculo só tem uma coisa que você faz, é calcular limite. Não importa qual seja o teorema, não importa qual seja a fórmula, ali é o cálculo implícito de um limite, tá? Não tem outra coisa no cálculo, só tem limite. Vamos ver um outro exemplo dos que eu passei na lista, né? Ó. O que está acontecendo?
Limite, quando o x tende a 2, ó, limite, isso aqui fica para depois, viu? Vou até apagar, que fica para depois. É o limite infinito, tá? Que é um assunto que a gente vai estudar. Limite com x tendendo a 2. Limite com x tendendo a 2. De x ao cubo menos 8 dividido por x3 menos 2x2 mais 4x menos 8. x3 menos 8 sobre x3 menos 2x2 mais 4x menos 8. Me responda aí, qual é o limite do numerador? Zero. Que são funções polinomiais. E o limite de uma função polinomial num ponto é o valor da função polinomial no ponto. Ou seja, no caso das funções polinomiais e no caso das funções racionais, calcular limite coincide com calcular o limite de uma função num ponto, coincide com calcular o valor da função no ponto. Ou seja, o limite de f de x com x tendendo a p, isso é igual a f de p. Quando a função é polinomial, isso acontece. Quando a função é racional, isso aqui também acontece. Se o p está no domínio da função racional, tá? Então isso aqui é ótimo. Nem sempre isso acontece. Porque o cálculo do limite não depende do valor da função no ponto. Depende do ponto, mas não depende do valor da função no ponto. Quando isso acontece, é uma maravilha. Porque você tem implicações no cálculo. Tá? Isso aqui gera até uma definição. Quando isso acontece, você diz que a função f é contínua no ponto P. E por que isso é tão especial, nós vamos ver no futuro. Mas é verdade para as funções polinomiais, qualquer que seja o P real, e é verdade para as funções racionais, qualquer que seja o P no domínio dessa função racional. Que uma função racional é da forma f sobre g, né? F de x sobre g de x. E aí o x tem que ser, o g de x tem que ser diferente de zero, por x estar no domínio da função racional. Nós já vimos isso. Então vamos aqui. Quem é esse limite, ó? Isso é uma indeterminação, será? Qual é o limite do denominador? É zero também. Vou nem escrever mais, vou nem mais fazer isso que eu fiz aqui, tá? Esse tem, já está vendo. Limite do numerador é zero. Limite do denominador também é zero. Não dá para usar limite do quociente ao quociente dos limites. O que me salva é esta proposição aqui. Eu vou atrás de uma função que coincida numa vizinhança aberta e estrita de 2 com essa função aqui. E que tenha limite. Porque se isso acontecer, o limite dessa vai ser o limite dessa que eu vou encontrar. E o caminho aqui é a fatoração. Por isso que fatorar é uma coisa que você tem que saber fazer. Porque serve para calcular limite. Serve para estudar sinal. Serve para outras coisas também. Particular serve para calcular limite. Então vamos à fatoração. As fórmulas de fatoração. Em cima, o que é que eu tenho, hein? Diferença de 2 cubos. X ao cubo menos 2 ao cubo. Nem vou, eu podia fazer rápido, mas vamos fazer porque eu tenho que dar uma parada aqui. Como é que eu fatoro embaixo? Como é? Pego os dois primeiros, coloco quem em evidência? X ao quadrado. Fica x ao quadrado vezes quem? X menos 2. E aqui, só o 4 e é mais, né? Mais 4 vezes quanto? X menos 2. Eu estou calculando o limite no 2, viu? Então vamos lá. Então, limite com x tendendo a 2. Até aqui não tem nada de novidade. Eu estou com a mesma função. Isso aqui é uma função f, isso aqui é a mesma f. Aqui fica o quê?
x menos 2 vezes quem? X ao quadrado mais 2x mais 4. E aqui eu coloco x menos 2 em evidência. Fica x menos 2 vezes quem? X ao quadrado mais 4. Essas duas igualdades têm nada de especial com cada uma delas. É a mesma função, f, f, f. Eu vou usar aquela proposição agora para escrever a próxima igualdade, porque agora eu vou fazer o cancelamento. Aí eu vou obter uma função que coincide, né? Que coincide numa vizinhança aberta e estrita de 2, mas que tem limite no 2, que é obtida fazendo o quê? Limite com x tendendo a 2, agora vai ficar o quê, ó? Simplifica x menos 2 com x menos 2, e isso aqui é x ao quadrado mais 2x mais 4, porque o x está tendendo a 2, o x é diferente de 2, x menos 2 é diferente de 0, portanto eu posso fazer isso sobre x2 mais 4. Ó. Essa passagem aqui, quem é que dá essa passagem? Quem é? Além da intuição, quem é? É aquela proposição. Porque essa função é a minha função f. Essa função é a minha função g. As duas são iguais em uma vizinhança aberta e estrita de 2. Mas as duas funções são diferentes. Porque o domínio dessa, quem é o domínio dessa função de x? Quem é? Os reais. Mas quem é o domínio dessa? É os reais? Não. É os reais tirando o 2. Mas é aquela história, o limite, isso vai ao encontro do que eu disse. O limite de uma função num ponto não depende do valor da função no ponto. O valor da função no ponto é irrelevante para o cálculo do limite. O número onde eu estou calculando o limite, o ponto onde eu estou calculando o limite, ele nem precisa pertencer ao domínio da função para existir o limite, tá? Só que quando eu chego aqui, limite do numerador. Qual é o limite do numerador? Limite do numerador, da função numerador, 12. Limite da função denominador, 8, é diferente de 0. Aí eu posso usar a propriedade operatória do limite, que diz que o limite do quociente é o quociente dos limites. E aí, portanto, esse limite é quanto? 12 sobre 8. E dá para simplificar? Dá. Dá quanto? 3 meses. Olha, indeterminação. O limite é uma indeterminação. É uma indeterminação do tipo o quê? 0 sobre 0. 0 sobre 0, 0 sobre 0, não é operação aritmética. Isso é um símbolo aqui, é só um símbolo que designa uma classe de limites. Limite de quocientes de funções, onde o limite da função numerador é 0 e o limite da função denominador também é 0. É só isso. É um símbolo que designa uma classe de limites. Não é uma operação aritmética. Como operação aritmética, 0 dividido por 0 não é definida. Não é definido essa conta, tá? Não tem definição na matemática, tá? 0 sobre 0 aqui é um contexto, é um símbolo, é só um símbolo, uma simbologia para denotar uma classe de limites. Limite como esse, limite como esse, limite como o anterior. O valor do limite é outra coisa. É dado por uma operação aritmética. Está aqui, ó. Aqui dá 3.000. Ou seja, diante de uma indeterminação, o limite pode ser qualquer valor. O limite pode até não existir. Como nós vamos ver. Quanto tempo? 30 minutos. Dá uma parada, cara.